Resolução número 794, de 26 de junho de 2018. Dispõe sobre aquisição, registro, cadastro, transferência, controle, posse, tráfego, porte, utilização e controle de arma de fogo, colete à prova de balas e munição, seja de uso restrito ou permitido, no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CDMMG, de propriedade do Bombeiro Militar ou pertencente ao CDMMG, e revoga as resoluções número 72, de 16 de abril de 2002, e número 290, de 4 de março de 2008. O Coronel B.M., Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso de suas atribuições previstas no artigo 6 da Lei Complementar número 54, de 13 de dezembro de 1999, em conformidade com a Lei Federal número 10.826. De 22 de dezembro de 2003, com o Decreto Federal número 5.123, de 1º de julho de 2004, com a Portaria número 02, de 10 de fevereiro de 2014, com a Portaria número 967, de 8 de agosto de 2017 do Comando do Exército Brasileiro, com a Resolução número 701, de 13 de dezembro de 2016, do Comando do CDMMG, com a Portaria número 12-COLOG, de 26 de agosto de 2009, com a Portaria número 26-COLOG, de 19 de abril de 2016, com a Portaria número 767, de 4 de dezembro de 1998, com a Portaria número 036-DMB, de 9 de dezembro de 1999, e com a Portaria número 021-D-LOG, de 23 de novembro de 2005, resolve, capítulo 1. Do objeto. Artigo 1. Esta resolução destina-se a regular os procedimentos referentes, 1. À aquisição, registro, cadastro, transferência, controle, posse, tráfego, porte e utilização de arma de fogo de uso permitido e restrito de propriedade do militar integrante do serviço ativo, da reserva remunerada e do reformado do CDMMG. 2. Ao porte, posse, utilização e controle de arma de fogo pertencente ao acervo patrimonial do CDMMG. 3. A aquisição, registro, cadastro, transferência, posse, tráfego, utilização e controle de munição e de colete à prova de balas de uso permitido e restrito de propriedade do bombeiro militar ou pertencente ao acervo do CDMMG. 4. A renovação e cassação de registro de arma de fogo do bombeiro militar do serviço ativo, da reserva remunerada e do reformado. Capítulo 2. Da aquisição de arma de fogo, de munição e de colete balístico. Artigo 2. A aquisição de arma de fogo, munição e colete à prova de balas, para uso próprio, é direito do bombeiro militar do serviço ativo, da reserva remunerada e do reformado, observado o disposto na legislação específica e nesta resolução. Artigo 3. As armas de fogo se dividem em 1. De uso, calibre, permitido, aquela cuja utilização é autorizada a pessoas físicas e jurídicas, de acordo com as normas do Comando do Exército Brasileiro e nas condições previstas na legislação específica. 2. De uso, calibre, restrito, aquela de uso exclusivo das Forças Armadas, de instituições de segurança pública e de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Comando do Exército Brasileiro, de acordo com legislação específica. Artigo 4. O bombeiro militar poderá adquirir arma de fogo, munição e colete à prova de balas, de uso permitido e restrito, destinados a uso próprio, no comércio, na indústria ou de pessoa física legalmente habilitada a ter propriedade do armamento, mediante autorização das seguintes autoridades: 1. Coronel da Ativa, do chefe do Estado-Maior. 2. Coronel da Reserva, residente na região metropolitana de Belo Horizonte, RMBH, ou residente nos municípios do interior do Comandante Operacional de Bombeiros, COB. Para os residentes em outro estado, do Diretor de Recursos Humanos, DRH. 3.
bombeiro militar da ativa, até o posto de tenente-coronel, do respectivo comandante, diretor ou chefe. 4. Bombeiro militar da reserva remunerada e o reformado, até o posto de tenente-coronel, do comandante da unidade responsável pela área territorial em que resida o militar, até o nível de companhia independente. Parágrafo 1. Se o requerente for de posto superior ao das autoridades definidas no caput, o pedido será dirigido à autoridade imediatamente superior. Parágrafo 2. O requerimento para autorização, constante do anexo 1, bombeiro militar da ativa, ou do anexo 2, bombeiro militar da reserva remunerada e reformado, desta resolução, poderá ser protocolizado, devidamente instruído, na fração B-M da cidade em que reside o bombeiro militar. Parágrafo 3. É intransferível autorização para aquisição ou para venda de arma de fogo, munição e colete à prova de balas. Parágrafo 4. A autorização será fornecida em 2 vias devidamente assinadas pelas autoridades previstas no caput deste artigo, e terá validade de 60 dias contados da data de sua emissão. Parágrafo 5. A autorização não utilizada no prazo de validade será devolvida pelo bombeiro militar interessado à unidade BM expedidora, que se responsabilizará pelo seu cancelamento, devendo ser publicado em boletim interno reservado, BIR, com cópia à Diretoria de Logística e Finanças, DLF. Parágrafo 6. A ocorrência de extravio da autorização será formalmente comunicada pelo bombeiro militar interessado, no prazo de 2 dias úteis, à unidade BM expedidora, que se responsabilizará pelo seu cancelamento ou emissão de segunda via, mantendo-se o prazo inicial, devendo ser publicado em BIR com cópia DLF. Parágrafo 7. No caso do descumprimento do previsto nos parágrafos 5º e 6º, a unidade expedidora fará o registro no Sistema de Administração de Armas e Munições do Corpo de Bombeiros Militar, SAM-BM, e adotará as medidas administrativas disciplinares pertinentes. Parágrafo 8. Nenhuma autorização será expedida enquanto persistir pendência de autorização anterior referente ao mesmo bombeiro militar. Parágrafo 9. A arma de fogo, a munição e o colete à prova de balas adquiridos pelo bombeiro militar serão lançados no SAM-BM pela unidade a que o militar estiver vinculado. Artigo 5. Para aquisição de arma de fogo de uso permitido, munição e colete à prova de balas serão observados os seguintes aspectos: 1. De posse da autorização, o bombeiro militar dirigir-se-á ao comércio especializado. 2. De posse da nota fiscal, o bombeiro militar dirigir-se-á ao oficial de tiro para a inserção dos dados no SAM-BM. 3. A unidade publicará, em BIR, a aquisição de arma de fogo, munição e colete à prova de balas. 4. Em se tratando de arma de fogo, a unidade, por intermédio da DLF, providenciará o seu cadastro no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, SIGMA. 5. Recebido o número de cadastro da arma no SIGMA, a DLF expedirá o certificado de registro de arma de fogo, CRAF, e o remeterá à unidade em até 60 dias. 6. Para a retirada da arma de fogo, o adquirente comparecerá ao estabelecimento comercial e apresentará o CRAF. Parágrafo único. Para a inserção dos dados no SAM-BM, bem como para a publicação em BIR, o prazo máximo para a unidade responsável será de 60 dias. Artigo 6. Para aquisição de arma de fogo, munição ou colete à prova de balas de uso restrito na indústria, o bombeiro militar fará a solicitação formal ao seu comandante, diretor ou chefe imediato, que, por sua vez, remeterá o documento à DLF. 1. Para aquisição de arma de fogo de uso restrito, a DLF encaminhará a documentação à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, DFPC, do Departamento Logístico do Exército Brasileiro, DLOG, para fins de autorização por aquele órgão, nos termos do artigo 11 da Portaria N.O. sobrescrito 02, de 10 de fevereiro de 2014, do Comando Logístico do Exército Brasileiro. 2.
Feita a aquisição de arma de fogo ou de munição de uso restrito, tais materiais serão entregues pelo fabricante na unidade indicada pela DLF e somente serão entregues ao adquirente depois do devido cadastro e registro no órgão competente do Exército Brasileiro e publicação em BIR. Artigo 7. O colete à prova de balas poderá ser adquirido diretamente de fábricas, do comércio e de particulares, em níveis de proteção permitidos pelo Exército Brasileiro, após a autorização. Parágrafo único. O colete à prova de balas somente será retirado do estabelecimento comercial após o recebimento pelo vendedor do registro emitido pelo SAAM-BM. Artigo 8. A aquisição de arma de fogo, de munição, de colete à prova de balas ou outro produto controlado, por bombeiro militar filiado à confederação, federação, clube de caça ou de tiro e pelo colecionador, devidamente credenciado, será processada diretamente pelo interessado junto ao Exército Brasileiro, observando-se a legislação específica. Capítulo 3. Da autorização. Artigo 9. Toda autorização para aquisição de arma de fogo, munição ou colete à prova de balas deve respaldar-se nas condições estabelecidas pela legislação em vigor e pelos atos normativos aplicáveis. Seção 1. Do impedimento para autorização. Artigo 10. São consideradas situações impeditivas a autorização do CDMMG para o bombeiro militar adquirir arma de fogo, munição ou colete à prova de balas. 1. Estar processado por crime doloso previsto em lei que comine pena máxima de reclusão superior a 2 anos, desconsideradas as situações de aumento ou diminuição de pena. 2. Estar cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, por sentença transitada em julgado, ou preso à disposição da Justiça, ou sob efeito do sursis enquanto perdurar essa situação. 3. Encontrar-se afastado do exercício da função, por decisão judicial, enquanto perdurar essa situação. 4. Estar classificado no conceito C. 5. Ter sido punido definitivamente, nos últimos 2 anos, por transgressão disciplinar cujo fato evidencie a utilização indevida de arma de fogo. 6. Estar submetido a processo administrativo de natureza demissionária ou com vistas à exoneração. 7. Estar sob licença ou dispensa de saúde com restrição ao uso de arma de fogo. 8. Estar curatelado ou interditado judicialmente. 9. Encontrar-se na situação de desertor. 10. Não ter obtido o aproveitamento mínimo para a aprovação na prova prática de tiro nos últimos 2 anos, conforme normas internas em vigor. Para o caso dos militares do serviço ativo. 11. Ter sido transferido para a reserva não remunerada. 12. Tenha contribuído, dolosamente, para o extravio de arma de fogo que se encontrava sob sua responsabilidade, devidamente comprovado por meio de procedimento administrativo. 1. Nos casos do inciso 1, verificados indícios de excludente de licitude ou culpabilidade, a autoridade competente poderá autorizar a aquisição de arma de fogo, fundamentando seus atos. 2. A Assessoria de Assistência à Saúde, AS, estabelecerá as unidades apoiadoras para suprir a ausência de oficial médico ou psicólogo do NAS, para fins de cumprimento do disposto no parágrafo anterior. 3. Além da situação prevista no parágrafo 1º deste artigo, poderá ser concedida pelo chefe do EMBM autorização para aquisição de arma de fogo ao militar que se encontrar na situação impeditiva descrita no inciso 1, mediante a avaliação psicológica que considere o militar sem impedimento. B. Estudo do fato motivador do impedimento e os antecedentes do militar. 4. O militar detentor de armamento que se enquadrar nas hipóteses do caput terá o armamento recolhido à sua unidade, tão logo a unidade tenha ciência do fato, enquanto perdurar a situação. Artigo 11. Não será deferida autorização para aquisição de arma de fogo, munição ou colete à prova de balas ao bombeiro militar da reserva remunerada e ao reformado que se encontrar nas seguintes situações: 1. Se enquadrar no disposto nos incisos 1, 2, 5, 7, 8 e 12 do artigo 10. 2. Ter sido reformado por invalidez, doença mental ou outra patologia incompatível com a aquisição, manutenção de porte ou com a posse.
de arma de fogo. 3. Ter sido dispensado ou licenciado, durante o serviço ativo, do uso e do manuseio de armamento, por mais de 2 anos, contínuo ou alternadamente, nos últimos 5 anos anteriores à transferência para a reserva ou a reforma. 4. Ter sido dispensado definitivamente, durante o serviço ativo, por doença mental. 5. Estiver submetido a processo administrativo disciplinar com vistas à perda do posto ou da graduação. Parágrafo 1. O bombeiro militar da reserva remunerada e o reformado serão avaliados por oficial médico e psicólogo do NAS para obtenção de autorização para aquisição de arma de fogo. Parágrafo 2. Nas situações impeditivas descritas nos incisos 2, 3 e 4 do caput deste artigo, o bombeiro militar da reserva remunerada e o reformado poderão obter autorização para aquisição de arma de fogo, mediante parecer da Junta Central de Saúde, JCS. Seção 2. Dos limites. Artigo 12. A quantidade máxima de armas de fogo, na indústria nacional, no comércio e de terceiros, que o bombeiro militar pode adquirir é definida pelo Comando do Exército em 1. 2 armas de porte de uso restrito, semiautomáticas, calibres 357 Magnum, 40 SIW, 45 ACP ou 9 mm. 2. 2 armas de porte de uso permitido. 3. 2 armas portáteis de caça, de alma arraiada, de uso permitido. 4. 2 armas portáteis, de caça, de alma lisa, de uso permitido. 1. Não há limite na quantidade de pistolas, espingardas ou carabinas de pressão por mola, com calibre menor ou igual a 6 mm e que atiram setas metálicas, balins ou grãos de chumbo, podendo as aquisições desses materiais serem feitas mediante a apresentação, ao lojista, de documento de identidade pelo próprio comprador, independente de autorização, sendo que tais armas não serão cadastradas no SAAM, BM ou Sigma. 2. O bombeiro militar que, por benefício de anistia, possuir armas de fogo registradas em seu nome, além dos limites fixados no caput, não poderá adquirir qualquer outra, enquanto persistir essa situação. 3. O bombeiro militar que possuir armas de fogo no limite máximo fixado no caput deste artigo, somente poderá adquirir outra se comprovar, perante a autoridade militar competente, a transferência de propriedade ou o extravio de arma de fogo de sua propriedade. 4. As situações descritas no parágrafo 2º serão publicadas em BIR e registradas no SAAM, BM. Artigo 13. As armas de fogo se dividem quanto ao tipo, em 1. De porte, arma curta ou de defesa pessoal, revólver ou pistola. 2. Portátil, de alma arraiada, para caça ou esporte, carabina ou fuzil. 3. Portátil, de alma lisa, para caça ou esporte, espingarda ou congênere. Parágrafo único. A aquisição de arma de fogo será autorizada em até 3 armas a cada ano, nos limites fixados no artigo 12, não podendo ultrapassar a quantidade máxima permitida para cada tipo de arma: porte restrito, porte permitido, portátil alma lisa e portátil alma arraiada. Artigo 14. A aquisição de munição é vinculada ao calibre correspondente da arma registrada e na quantidade estabelecida em regulamento. 1. A quantidade de munição de uso permitido, por arma registrada, que cada bombeiro militar poderá adquirir no comércio especializado, lojista, anualmente é de até 50 unidades. 2. A quantidade de munição de uso permitido, por arma registrada, que cada bombeiro militar poderá adquirir para fins de aprimoramento e qualificação técnica, exclusivamente na indústria, é de até 600 unidades por ano. Artigo 15. O bombeiro militar poderá adquirir para uso próprio um colete à prova de balas de uso permitido. Parágrafo 1. A autorização para aquisição de colete à prova de balas poderá ser concedida no último ano de validade deste, para os bombeiros militares que já possuem o equipamento. Parágrafo 2. A entrega de um novo colete à prova de balas ficará condicionada ao recolhimento do anterior pela unidade do militar, que se encarregará das providências para a destruição junto à DLF. Parágrafo 3. A transferência da propriedade de colete à prova de balas poderá ser realizada por autoridade do órgão competente.
Caso o bombeiro militar proprietário queira entregá-lo em pagamento ao Estado como ressarcimento de eventual prejuízo a que tenha dado causa, podendo fazê-lo antes do prazo estabelecido no artigo. Parágrafo 4. Para fins de ressarcimento, o colete será avaliado pela DLF, que expedirá certidão sobre o atendimento do equipamento aos requisitos técnicos para inclusão em carga patrimonial. Parágrafo 5. A DLF estabelecerá as regras para recolhimento e destruição dos coletes à prova de balas de propriedade dos bombeiros militares que estejam com a validade vencida. Parágrafo 6. O bombeiro militar que teve seu colete à prova de balas extraviado ou danificado, poderá requerer nova autorização de aquisição, aplicando-se o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 7. Em caso de extravio do colete à prova de balas, deverá ser comunicado em até 2 dias úteis à unidade, que providenciará a publicação em BIR. Parágrafo 8. Não é necessária avaliação de saúde para aquisição de colete à prova de balas. Capítulo 4. Do Plano de Aquisição do CDMMG. Artigo 16. A aquisição de arma de fogo, munição e colete à prova de balas, diretamente da fábrica, será precedida de autorização do Comando do Exército Brasileiro e poderá ser realizada, mediante plano de aquisição do CDMMG, coordenado pela DLF. Artigo 17. Para a implementação de plano de aquisição, será formalizado instrumento de cooperação entre o CDMMG, por intermédio da DLF, e o fabricante, regulando as condições da sua execução. Parágrafo único. A título de indenização pelos custos administrativos decorrentes da execução do plano, a empresa participante doará ao CDMMG arma, munição, colete balístico ou outro material de interesse institucional em quantidades definidas no instrumento de cooperação celebrado pela DLF, não inferiores em valores, deduzidos os impostos não pagos pela instituição, até 10% do montante da venda pelo fabricante aos bombeiros militares. Ou no mínimo 3.100 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, UFENG, prevalecendo o maior valor. Artigo 18. A arma de fogo de uso restrito será entregue pelo fabricante nos locais previamente determinados no instrumento de cooperação e somente será repassada ao bombeiro militar após cadastro e registro no órgão competente do Exército Brasileiro, publicação em BIR e confecção do CRAF. Artigo 19. A munição de uso restrito será entregue pelo fabricante nos locais previamente determinados no instrumento de cooperação e somente será entregue ao bombeiro militar depois do cadastramento no SAAM-BM e publicação em BIR. Artigo 20. Caso a arma de fogo não seja retirada da unidade, sem motivo justificado, no prazo de 6 meses contados da data de expedição do CRAF, inclusive no caso de falecimento do adquirente, serão adotadas as seguintes providências: 1. Cancelamento do CRAF. 2. Se a arma de fogo não tiver sido totalmente quitada, esta será devolvida ao comércio e indústria para reinclusão no estoque, sendo que a devolução dos valores efetivamente pagos será de responsabilidade do adquirente, dos herdeiros ou do representante legal junto ao fornecedor. 3. Se a arma de fogo tiver sido quitada, esta será recolhida ao Exército Brasileiro para destruição, ressalvado eventual interesse manifestado pelos herdeiros ou representantes legais. Caso haja interesse por parte do comando da instituição, poderá ser solicitada a sua doação. 4. Se a arma de fogo tiver sido quitada e o adquirente houver falecido ou estiver interditado, o administrador da herança ou curador, conforme o caso, deverá providenciar a transferência da propriedade da arma mediante alvará judicial ou autorização firmada por todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, aplicando-se ao herdeiro ou interessado. Na aquisição as disposições do artigo 12. Artigo 21. Para as aquisições diretamente do fabricante, não será admitido sob nenhum pretexto faturamento em nome do CDMMG ou de suas unidades. Artigo 22.
A responsabilidade de informar aos órgãos de controle do Exército Brasileiro sobre as aquisições de armamento, munições e produtos controlados pelo CDMMG é da DLF. Artigo 23. O bombeiro militar poderá adquirir arma de fogo de terceiros, atendidos os demais requisitos previstos nesta resolução. Capítulo 5. Da transferência de propriedade de arma de fogo, munição ou colete à prova de balas do bombeiro militar. Artigo 24. A transferência de propriedade de arma de fogo, já devidamente cadastrada e registrada no SAAM-BM e no SIGMA, será realizada por venda, permuta, doação, ou outra forma em direito admitida, entre bombeiros militares de Minas Gerais e pessoa física legalmente habilitada a ter propriedade do armamento, necessitará de 1. Autorização das autoridades às quais estejam subordinados os militares do CDMMG e os agentes públicos com direito a porte de arma envolvidos na transação de transferência de arma de fogo. 2. Autorização da autoridade do CDMMG e da Polícia Federal, PF, quando ocorrer transação de transferência de arma de fogo entre militar do CDMMG e civil, sendo a prova de registro no SINARM em nome do civil, necessárias as modificações de registro no SAAM-BM e no SIGMA. 3. Autorização das autoridades descritas no artigo 4º. Quando da transferência entre militares do CDMMG, parágrafo único. A transferência de propriedade de arma de fogo para civil implica na observância pelo adquirente de todas as exigências previstas na legislação em vigor. Artigo 25. Fica vedada a aquisição por transferência de armas de calibre 357 Magnum, 40 SIW, 45 ACP ou 9 mm, por bombeiro militar, quando a arma objeto de aquisição pertencer a acervo de coleção, tiro ou caça. Artigo 26. A transferência de propriedade de arma de fogo, adquirida diretamente na indústria, em plano administrado pelo CDMMG, somente será autorizada depois de decorridos 3 anos, para as de uso restrito, e 4 anos, para as de uso permitido, contados da sua aquisição. Artigo 27. A transferência de propriedade de arma de fogo adquirida diretamente no comércio, de civil, de militares de outros estados, de militares da União, agentes de segurança pública, agentes socioeducativos ou de bombeiro militar somente será autorizada depois de decorridos 12 meses contados de sua aquisição. Artigo 28. A transferência de propriedade de arma de fogo será publicada em BIR, que deverá especificar os números de registro e de cadastro da arma de fogo no SIGMA, que somente será entregue ao novo proprietário depois de expedido o CRAF em nome deste. 1. Nos casos de arma de fogo cadastrada no SIGMA, a emissão do CRAF somente será autorizada após a transferência de propriedade ter sido finalizada naquele sistema. 2. Para a retirada de arma de fogo que esteja guardada na unidade, o civil deverá apresentar o documento de porte ou a guia de tráfego, ambos emitidos pela Polícia Federal ou autoridade competente. 3. Quando o adquirente for colecionador ou atirador, toda a documentação será providenciada junto ao Exército Brasileiro, pelo interessado. Artigo 29. É vedada a transferência de propriedade de munição, salvo quando realizada em conjunto com a transferência de arma de fogo do mesmo calibre, ou quando o adquirente possua arma do mesmo calibre da munição. Artigo 30. O bombeiro militar que, na condição de legatário ou herdeiro, receber arma de fogo em situação regular comunicará o fato por escrito à sua unidade, fazendo as devidas provas para que se lance no SAAM-BM e se providencie a regularização da propriedade junto ao SIGMA. Parágrafo único. Estando a arma de fogo em situação irregular, a propriedade não será transferida ao bombeiro militar, devendo o armamento ser recolhido ao órgão competente do Exército Brasileiro para destruição. Capítulo 6. Do controle, cadastro e registro de arma de fogo, munição e colete à prova de balas do bombeiro militar. Seção 1. Do controle. Artigo 31.
O controle de armas de fogo, munições e coletes à prova de balas dos militares do CDMMG é realizado no SAM-BM, que consiste em um banco de dados próprio e estruturado com as informações exigidas pelo Comando do Exército Brasileiro, independente daquelas definidas pelo CDMMG. Parágrafo 1. Constitui objeto de controle no SAM-BM o cadastro, registro, transferência de propriedade, perda por inutilização, extravio, furto ou roubo, a apreensão e a recuperação de arma de fogo, munição e colete à prova de balas. 2. A arma de fogo que não estiver cadastrada no SAM-BM deverá nele ser incluída, mediante a apresentação do respectivo CRAF, SINARM-SIGMA, respeitado o limite estabelecido no artigo 12.3. O militar admitido no CDMMG, proprietário de arma de fogo adquirida de forma regular, deverá, no prazo de 3 meses contados da admissão, por intermédio de sua unidade, cadastrar a arma no SAM-BM e no SIGMA, com a devida publicação em BIR. Artigo 32. O cadastro consiste no lançamento dos dados da arma de fogo e do proprietário no respectivo sistema e o registro será efetivado com a publicação do cadastro. Parágrafo único. Após o cadastro, a arma de fogo de uso permitido será registrada com a publicação em BIR da unidade de uso restrito, com a publicação no Boletim Interno do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro, SFPC, 4ª RM-EB. Artigo 33. As alterações de características, calibre, comprimento do cano, capacidade ou acabamento, de arma de fogo de propriedade de militar procedidas com a devida autorização da SFPC 4ª RM-EB serão publicadas em BIR da Unidade Exército Brasileiro e atualizadas no SAM-BM e no SIGMA. 1. A autorização de que trata o caput será obtida pelo bombeiro militar interessado por intermédio da unidade. 2. Cópia do ato a que se refere o caput será encaminhada à DLF pela unidade no prazo de 30 dias a contar da publicação, para fins de controle. Artigo 34. As armas de fogo de propriedade de militares da ativa, reserva e reformados serão conferidas, no máximo a cada 5 anos, pelas unidades a que eles estejam vinculados, com a devida publicação em BIR. 1. O militar da reserva remunerada e o reformado poderão cumprir o previsto no caput por ocasião da autorização e renovação para o porte CRAF. 2. O militar que não possua o porte deverá solicitar ao comandante, diretor ou chefe da unidade a qual estiver vinculado a expedição de uma guia de tráfego para a apresentação de sua arma. 3. A guia de tráfego poderá ser expedida para uma única arma ou para a totalidade de armas do acervo do militar e o autoriza a transportá-las para o local de destino, no prazo estabelecido. Artigo 35. Em caso de necessidade de transporte da arma de fogo para treinamento, avaliação ou apresentação, o bombeiro militar que não possua autorização para porte deverá solicitar ao comandante, diretor ou chefe da unidade a qual estiver vinculado à expedição de uma guia de tráfego. Seção 2. Do Certificado de Registro de Arma de Fogo CRAF. Artigo 36. O CRAF para o bombeiro militar da ativa tem validade permanente em todo o território nacional e o autoriza a manter a arma de fogo, exclusivamente, no interior de sua residência e nas dependências desta, ou no interior da unidade. Parágrafo único. O CRAF do bombeiro militar da reserva remunerada e do reformado terá validade de 5 anos, devendo ser renovado se atendidas as condições previstas nesta resolução. Artigo 37. O cadastro e o registro da arma de fogo de propriedade do bombeiro militar conterão os seguintes dados: 1. Do interessado, a. Nome, filiação, data e local de nascimento, b. Endereço residencial, c. Endereço da unidade ou fração em que trabalhe, d. Profissão, e. Número da cédula de identidade, data da expedição, órgão expedidor e unidade da federação, f. Número do cadastro de pessoa.
Física CPF 2 da arma, A. Número do cadastro no sigma, B. Identificação do fabricante e do vendedor, C. Número e data da nota fiscal de venda, D. Espécie, marca, modelo e número de série, e calibre e capacidade de cartuchos, F. Tipo de funcionamento, G. Quantidade de canos e comprimento, H. Tipo de alma, lisa ou raiada. 1. Quantidade de raias e sentido, J. Número de série gravado no cano da arma, K. Acabamento, L. País de fabricação. Artigo 38. O CRAF será expedido com base nas informações constantes no SAAM-BM e conterá os seguintes dados: 1. Dos itens gerais do espelho, A. Inscrição, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, B. Brasão da República Federativa do Brasil, no canto superior esquerdo, C. Brasão da República Federativa do Brasil, no centro em marca d'água, D. Denominação do documento, e inscrição. Válido em todo o território nacional, F. Inscrição, este documento não dá direito ao porte, G. Campo para data de emissão, H. Campo para data de validade, para o bombeiro militar da reserva remunerada e ou reformado, 1. Campo para indicação e assinatura da autoridade militar competente para a expedição, 2. Identificação do bombeiro militar proprietário. A. Nome e data de nascimento, B. Número do registro geral e do CPF. 3. Identificação da arma, A. Espécie, tipo, B. Marca, C. Calibre, D. Número de série, I. Número de cadastro no sigma, F. Número de cadastro no SAAM-BM. Parágrafo único. É responsabilidade da unidade o correto lançamento dos dados da arma de fogo e do proprietário no SAAM-BM e no Sistema Informatizado de Gestão de Pessoas, SIGP, devendo o interessado proceder à conferência desses dados. Seção 3. Da cassação do registro. Artigo 39. O bombeiro militar terá o seu registro de arma de fogo cassado no sigma e no SAAM-BM quando 1. Da transferência para a reserva não remunerada, 2. Do falecimento, 3. Da perda do posto, graduação e ou patente, 4. Da demissão, exclusão ou exoneração, 5. Da reforma por incapacidade mental ou física por doença que possa implicar em impedimento para o manuseio de arma de fogo, 6. Sendo bombeiro militar reformado ou da reserva remunerada, não se submeter à avaliação de saúde ou nela obter parecer desfavorável à manutenção da posse de arma de fogo, 7. Da deserção, ausência ou extravio, 8. Da interdição judicial, 1. Serão adotados pela unidade os seguintes procedimentos para a cassação do registro de arma de fogo: 1. Notificará o proprietário, o representante legal ou administrador da herança, conforme o caso, sobre a obrigatoriedade de recolhimento do CRAF e da arma de fogo, até que a situação seja regularizada. 2. Providenciará a cassação do CRAF com a devida publicação em BIR e comunicação a DLF para fins de alteração do cadastro da arma junto ao sigma. 3. Não sendo possível recolher o CRAF, comunicará o fato à DLF para alteração do cadastro. 4. Não sendo recolhida a arma de fogo, a unidade comunicará o fato ao Ministério Público, dando conhecimento à DLF. 2. Para fins de regularização pelo interessado, a arma de fogo recolhida à unidade será acautelada pelo prazo máximo de 120 dias, fim dos quais ela será enviada por intermédio da DLF ao órgão competente para destruição. 3. O interessado poderá requerer junto à unidade a expedição de certidão de origem da arma de fogo para fins de regularização na Polícia Federal ou no Exército Brasileiro, conforme seja a arma de uso permitido ou restrito, devendo juntar cópias autenticadas do comprovante de residência, do CPF e da cédula de identidade do ex-proprietário. 4. O administrador da herança ou o representante legal deverá providenciar a regularização da arma, mediante alvará judicial ou autorização firmada por todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, aplicando-se ao herdeiro ou interessado na aquisição, as disposições legais cabíveis. 5. Após regularizada, a arma de fogo somente poderá ser retirada se apresentados o CRAF e o porte ou o CRAF e a guia de trânsito. 6.
Excepcionalmente, atendendo a pedido fundamentado do interessado, o comandante da unidade poderá prorrogar o prazo de que trata o 2-O sobrescrito deste artigo 7. Quando do recolhimento da arma de fogo à unidade, será lavrado o termo de recolhimento, conforme anexo 5.8. A própria unidade será responsável pela destruição do CRAF caçado. 9. O bombeiro militar que se enquadrar nas situações previstas no artigo 10, poderá ter seu CRAF suspenso e sua arma de fogo recolhida à unidade, preventivamente, enquanto perdurar a situação, a critério do comandante da unidade. Artigo 40. O bombeiro militar agregado, em situações não previstas nesta resolução, permanecerá com o CRAF e, caso venha a ser incluído em uma das condições previstas nos incisos do artigo anterior, aplicar-se-á a ele o disposto nesta seção. Capítulo 7. Das questões referentes ao porte de arma de fogo. Seção 1. Do porte de arma de fogo. Artigo 41. O porte de arma de fogo, com validade em âmbito nacional, é inerente à condição de bombeiro militar, sendo deferido em razão do desempenho das suas funções institucionais. 1. Ao bombeiro militar é assegurado o direito ao porte de arma de fogo pertencente à instituição ou de propriedade particular em serviço ou fora deste, observados os seguintes aspectos: 1. Arma de fogo de propriedade do Corpo de Bombeiros Militar, quando em serviço, portando a carteira especial de identidade, SEI. 2. Arma de fogo de propriedade do Corpo de Bombeiros Militar, quando do porte especial de arma de fogo, PAF. Portando a SEI autorização específica para este fim. 3. Arma de fogo de propriedade particular, portando a SEI o CRAF, em nome do portador. 2. Ao portar arma de fogo nos locais onde haja aglomeração de pessoas, em virtude de evento de qualquer natureza, público ou privado, tais como o interior de igrejas, templos, escolas, clubes, estádios desportivos, eventos culturais e outros similares, o bombeiro militar não estando em serviço deverá obedecer às seguintes disposições, além de outras previstas em normas específicas: 1. Não conduzir a arma de fogo ostensivamente. 2. Cientificar o policiamento no local, se houver, fornecendo nome, posto ou graduação, unidade e identificação da arma de fogo. 3. Não havendo policiamento no local, mas existindo trabalho de segurança privada, o bombeiro militar deve identificar-se para o chefe dessa segurança, quando exigido, cientificando de que está portando arma de fogo. 4. Observar as determinações das autoridades competentes responsáveis pela segurança pública quanto a restrição ao porte de arma de fogo no local do evento. 3. O porte de arma de fogo a bordo de aeronaves e embarcações civis e comerciais, além do previsto na legislação em vigor e nesta resolução, deve atender às regras expedidas pelos órgãos competentes da União encarregados da fiscalização e segurança aeroportuária brasileira. 4. Os bombeiros militares do Serviço de Inteligência poderão, a critério dos seus respectivos comandantes, ficar de posse fixa de armamento da corporação, satisfeitas as exigências previstas nos artigos 10 e 58 desta resolução. Artigo 42. O bombeiro militar da ativa permanecerá com o porte de arma de fogo válido enquanto não se enquadrar nas situações impeditivas previstas no artigo 10, devendo ser renovado quando de sua transferência para reserva remunerada ou quando, antes disso, for reformado, observado o previsto nos artigos 11, 48 e 49. Artigo 43. O bombeiro militar detentor do porte de arma de fogo deve ter comportamento ético, digno e discreto, sendo-lhe vedado: 1. Valer-se de sua arma de fogo, assim como de sua condição de bombeiro militar, para sobrepor-se a outro cidadão na solução de desavença, discussão ou questão de caráter pessoal. 2. Ceder arma de fogo de sua propriedade ou pertencente ao CBMMG para porte ou uso de terceiro, ainda que seja outro militar. 3. Deixar de comunicar o extravio, furto ou roubo de arma de fogo ao comandante da unidade a que pertencer. 4. Deixar de ter o devido cuidado com a arma de fogo ou deixá-la ao alcance de menores ou incapazes. 5. Deixar de conduzir o registro sempre que portar sua arma de fogo, ou deixar de mostrá-lo às autoridades policiais quando solicitado. 6. Disparar arma de fogo desnecessariamente.
ou sem atentar para as regras de segurança. Artigo 44. Uso da arma de fogo é condicionado às precauções técnicas previstas no Manual do Fabricante e nas orientações institucionais em vigor. Artigo 45. A autorização para o porte de arma de fogo será expressa na SEI. Artigo 46. O porte de arma de fogo para os cadetes e alunos dos cursos do CDMMG será concedido da seguinte forma: 1. Ao cadete do primeiro ano do curso de formação de oficiais, FO, que não pertencia aos quadros do CDMMG, e ao aluno do curso de formação de soldados, CFSD, não será concedido o porte de arma de fogo, salvo em situação excepcional na qual se evidencie risco à sua integridade física, decorrente de ato de serviço. 2. O porte de arma de fogo do cadete do primeiro ano e do aluno do CFSD, nos termos do parágrafo anterior, será concedido pelo comandante da Academia de Bombeiros Militar ou autoridade superior, desde que o bombeiro militar tenha concluído com êxito as disciplinas de armamento e tiro policial, ou equivalente, bem como se enquadre nos demais requisitos desta resolução. 3. O cadete do primeiro ano do FO que não pertencia aos quadros do CDMMG e o aluno do CFSD poderão portar arma de fogo do CDMMG em serviço, caso tenham concluído com êxito as disciplinas de armamento e tiro policial, ou equivalentes, e realizem as atividades sob a supervisão da autoridade competente. 4. O cadete do primeiro ano do FO e o aluno do CFSD que possuíam o porte de arma de fogo expedido quando civis ou quando pertenciam a outras instituições militares ou públicas perdem este direito a partir de seu ingresso no Corpo de Bombeiros Militar, sendo que, atendidos os requisitos legais, o cadete ou aluno será submetido às formalidades exigidas pelo CDMMG para concessão de novo porte de arma de fogo. 5. O porte de arma de fogo do cadete do segundo ano será concedido pelo comandante da Academia de Bombeiros Militar ou autoridade superior, observando o disposto na legislação específica e nesta resolução. Artigo 47. O bombeiro militar fardado em situações que não esteja em serviço operacional poderá portar arma de fogo, de forma não ostensiva. Parágrafo único. É proibida a utilização de arma de fogo ou munição particulares em serviço operacional. Seção 2 da renovação do porte de arma de fogo e do CRAF do Bombeiro Militar da Reserva Remunerada e do reformado artigo 48. Para conservarem o porte e o registro de arma de fogo de sua propriedade, o Bombeiro Militar da Reserva Remunerada e o reformado, além de não figurarem em quaisquer das condições previstas no artigo 11, deverão submeter-se, a cada 5 anos, à avaliação de saúde, realizada por oficial médico e psicólogo dos NAIS. 1. Não será deferido o requerimento para manutenção do porte ou registro de arma de fogo ao bombeiro militar da reserva remunerada e ao reformado que se enquadrar numa das situações previstas no artigo 11 ou for considerado inapto na avaliação de saúde de que trata o caput. 2. Após a publicação de sua transferência para a reserva remunerada ou nos casos de reforma, o bombeiro militar possuidor dos requisitos para o porte ou registro de arma de fogo terá expedido novo CRAF, com validade de 5 anos, não sendo necessária a avaliação de que trata o caput. 3. O bombeiro militar que não possuir os requisitos para porte ou registro de arma de fogo, quando de sua transferência para reserva remunerada ou reforma, perderá-se e terá emitida a carteira de identidade militar. Sim. 4. No CRAF do bombeiro militar da reserva remunerada e do reformado, aptos na avaliação de saúde para fins de porte de arma de fogo, deverá constar a validade em seu campo específico. 5. A avaliação de saúde para fins de renovação de porte de arma de fogo de que trata o caput será realizada no último ano de validade do porte. Artigo 49. Na hipótese do bombeiro militar da reserva remunerada ou do reformado não se submeter à avaliação de saúde ou nela for considerado inapto, este terá a autorização para porte de arma e o CRAF cassados, no final do prazo estipulado. 1.
O bombeiro militar da reserva remunerada ou o reformado considerado inapto na avaliação de saúde em caráter temporário poderá ser submetido a nova avaliação, em prazo determinado pelo oficial de saúde do NAS, não inferior a 90 dias, mediante requerimento do interessado. 2. No caso de parecer de inaptidão definitiva para o porte, o bombeiro militar inativo poderá requerer ao comandante da unidade a qual estiver vinculado uma nova e única reavaliação de saúde junto ao respectivo NAS, no prazo máximo de 90 dias. 3. Os oficiais médicos e psicólogos serão responsáveis pela avaliação de saúde, devendo apresentar parecer conclusivo no próprio requerimento, a fim de subsidiar a análise pelo comandante da unidade a qual estiver vinculado o bombeiro militar. 4. A avaliação de saúde para manutenção do porte de arma de fogo ocorrerá na unidade mais próxima da residência do bombeiro militar ou na unidade a qual ele estiver vinculado e será orientada por instrução da Assessoria de Assistência à Saúde, AS. 5. Nos casos previstos nos parágrafo 1º e 2º, o CRAF do bombeiro militar da reserva remunerada ou do reformado será suspenso, devendo ser recolhido juntamente com sua arma de fogo preventivamente à unidade vinculada. Artigo 50. Para os fins de cumprimento das normas desta resolução e demais dispositivos legais aplicáveis, considera-se do interesse pessoal do bombeiro militar da reserva remunerada ou do reformado a renovação da autorização do porte de arma de fogo e do CRAF, sendo da sua inteira responsabilidade procurar a unidade a que estiver vinculado para a submissão à avaliação de saúde. Seção 3. Da cassação e suspensão do porte. Artigo 51. O bombeiro militar terá o porte de arma de fogo cassado quando se enquadrar nas situações previstas nos incisos 1 a 8 do artigo 39 e também nas seguintes hipóteses: 1. Existir parecer de saúde no sentido de restrição definitiva para o porte de arma de fogo, devidamente homologado pela Junta Central de Saúde, JCS. 2. For reformado disciplinarmente. 3. Tiver sido dispensado durante o serviço ativo, do uso e manuseio de armamento por mais de 2 anos continuamente ou alternadamente nos últimos 5 anos anteriores à reforma. 4. Tenha contribuído, dolosamente, para o extravio de arma de fogo que se encontrava sob sua responsabilidade. Parágrafo único. Para o bombeiro militar que se enquadrar no disposto no caput será expedida assim, bem como será recolhida sua SEI. Artigo 52. Será suspenso o porte de arma de fogo do bombeiro militar quando 1. Estiver preso à disposição da Justiça. 2. For condenado por sentença transitada em julgado a pena privativa de liberdade ou que implique afastamento ou suspensão do exercício de função, cumprindo pena ou afastado de função por decisão judicial, enquanto perdurar essa situação. 3. Estiver em processo de interdição judicial. 4. Estiver licenciado ou dispensado do uso de arma de fogo por motivo de saúde, no período em que perdurar a licença ou a dispensa. 5. Não obtiver aproveitamento mínimo no treinamento de tiro, conforme previsão das diretrizes de treinamento profissional do Corpo de Bombeiros Militar, enquanto permanecer inapto. 6. Enquanto estiver cumprindo a sanção disciplinar de suspensão. 7. For surpreendido portando arma de fogo em atividade extraprofissional relacionada à atividade de segurança privada ou afim, independentemente das medidas disciplinares cabíveis ao caso. 8. For surpreendido portando arma de fogo em serviço ou em trânsito com sintomas de estar alcoolizado ou sob efeito de substância entorpecente. 9. Não cumprir o disposto no artigo 43, 1. Nas situações previstas nos incisos 7 ao 9 do caput, o porte de arma de fogo do bombeiro militar será suspenso pelo comandante, pelo período de 1 até 2 anos, por ato motivado, sem prejuízo de outras medidas legais pertinentes. 2. O bombeiro militar que tiver o porte de arma de fogo suspenso terá sua SEI recolhida, sendo-lhe restituída ao término da suspensão. Artigo 53. Os atos de cassação e suspensão do porte de arma de fogo serão publicados em BIR. Artigo 54.
caberá a suspensão da autorização para o porte de arma de fogo como medida preventiva, por ato devidamente fundamentado, do bombeiro militar que se enquadrar em uma das situações de cassação ou suspensão, bem como for acusado de fazer uso irregular do armamento, até a solução definitiva da apuração administrativa. Artigo 55. O bombeiro militar que se envolver em ocorrência de gravidade, em serviço ou fora dele, ou apresentar sinais de transtorno mental ou comportamental que possa implicar em restrição para o porte de arma deverá ser encaminhado por seu chefe direto para avaliação de saúde. Artigo 56. A cassação ou a suspensão do porte de arma de fogo não constitui medida punitiva e, portanto, não elide a eventual aplicação das sanções disciplinares por infrações administrativas praticadas. 1. A medida de recolhimento definitivo ou provisório da SEI, nos casos de cassação ou suspensão, somente será aplicada após a expedição de novo documento de identificação. 2. O bombeiro militar que tiver o porte de arma de fogo cassado ou suspenso não poderá trabalhar em serviços operacionais que exijam o porte de arma. Seção 4. Do porte especial de arma de fogo. Artigo 57. O porte especial de arma de fogo, PF, é a autorização dada pela administração, observados os critérios de conveniência e de oportunidade, para que o bombeiro militar da ativa permaneça com a posse da arma de fogo de propriedade do CDMMG, em tempo integral. Parágrafo único. A concessão do PF constitui ato de competência exclusiva do Coronel BM, diretor de apoio logístico. Artigo 58. O bombeiro militar da ativa deverá requerer ao Coronel BM, diretor de apoio logístico, autorização do PF, conforme anexo 3, por meio da sua unidade. 1. O PF não será concedido ou será revogado quando 1. Inexistir armamento em número suficiente para suprir a demanda operacional. 2. O bombeiro militar se enquadrar nas situações descritas nos artigos 42, 43, 51 e 52. 3. O bombeiro militar for proprietário de arma de fogo. 4. O bombeiro militar estiver na situação funcional de agregado. 2. Havendo interesse institucional, poderá ser autorizado o PF ao bombeiro militar que possuir arma de porte de propriedade particular. 3. Ao bombeiro militar detentor de autorização para PF não será permitida a posse de outra arma de fogo de porte da instituição, ainda que durante o turno de serviço. Artigo 59. Será cassada a autorização para PF do bombeiro militar que tenha contribuído, dolosa ou culposamente, para o extravio de arma de fogo que se encontrava sob sua responsabilidade. Parágrafo único. O militar que tiver cassada sua autorização do PF somente poderá obter nova autorização após o prazo de 3 anos. Artigo 60. Na posterior incidência das situações impeditivas descritas no 1-O sobrescrito do artigo 58 ou não sendo mais conveniente e oportuna a manutenção do PF, este será revogado e a arma de fogo imediatamente recolhida à unidade. Artigo 61. O bombeiro militar deverá apresentar a arma de fogo institucional, da qual detém o PF, ao oficial de tiro ou outro bombeiro militar designado pelo comandante, semestralmente, para fins de inspeção, especialmente nos aspectos referentes ao estado de conservação, à limpeza e à realização de manutenção preventiva periódica, devendo o ato ser publicado em BIR. Parágrafo único. Caso seja constatado, durante a inspeção ou nas atividades rotineiras, que o bombeiro militar não teve o devido zelo na conservação da arma de fogo, o PF será suspenso. Artigo 62. O indeferimento para o PF não implica, necessariamente, em impedimento para o exercício das atividades de bombeiro militar com arma de fogo. Artigo 63. O PF para os bombeiros militares que ingressaram na instituição mediante decisão judicial será avaliado pelo comandante da unidade, observando, dentre outros aspectos, as circunstâncias de mérito da ação e as funções para as quais forem designados os militares. Artigo 64. O comandante recolherá de imediato a arma institucional do bombeiro militar que não mais apresente os requisitos para o PF. 1.
O bombeiro militar que for considerado temporariamente inapto para o porte de arma de fogo terá o PF suspenso, devendo o seu chefe direto providenciar imediatamente o recolhimento do armamento à unidade. 2. Nas situações de suspensão, o bombeiro militar poderá ter o PF restabelecido ao final do período de cumprimento da medida. Artigo 65. A arma de fogo pertencente ao acervo patrimonial destinada ao PF será sempre do tipo de porte. Parágrafo único. É vedado ao bombeiro militar possuir mais de uma autorização de PF. Artigo 66. É de responsabilidade da unidade as providências para a atualização do CIAD com a inclusão da arma na corresponsabilidade patrimonial do bombeiro militar que detiver o PF. Parágrafo único. Os atos referentes ao PF serão publicados em BIR. Artigo 67. A suspensão ou cassação da autorização para PF do Corpo de Bombeiros Militar não constitui medida punitiva e, portanto, não elide a eventual aplicação das sanções disciplinares por infrações administrativas praticadas. Artigo 68. É vedada a autorização para o PF ao bombeiro militar da reserva remunerada, ao reformado e ao agregado. Artigo 69. A arma de fogo da instituição será devolvida antes da ocorrência de movimentação do bombeiro militar de unidade ou de sua agregação, transferência para reserva ou reforma. Artigo 70. O bombeiro militar poderá permanecer com o PF nos períodos de férias e licenças previstas em lei, salvo manifestação em contrário da administração. 1. Nas situações descritas no caput, caso o bombeiro militar manifeste interesse, poderá deixar a arma de fogo da qual detém o PF na unidade. 2. Não é permitido ao bombeiro militar ausentar-se do Estado com a arma de fogo institucional, até a inclusão desta no SIGMA, exceto no desempenho de suas funções. Artigo 71. Ao bombeiro militar que se envolver em ação militar legítima, da qual resultar a apreensão da arma de fogo institucional, poderá ser concedido novo PF de imediato, a critério do comandante observados os demais requisitos. Artigo 72. O bombeiro militar em deslocamento, fora de sua sede, poderá deixar a arma de fogo da qual detém o PF na reserva de armas de qualquer unidade ou fração, retirando-a imediatamente depois de cessado o motivo. 1. A arma de fogo deixada em reserva de unidade ou fração somente será guardada pelo prazo máximo de 45 dias, quando então será devolvida à unidade detentora do material, cumprindo-se as formalidades necessárias, inclusive as de natureza disciplinar. 2. O detentor ou usuário, quando não efetuar a retirada da arma no prazo indicado no parágrafo anterior, além da eventual responsabilidade disciplinar, terá suspensa a autorização para PF pelo período de 1 ano. Artigo 73. O bombeiro militar somente poderá deixar sua arma de fogo particular acautelada na unidade após a apresentação do CRAF, com registro em livro próprio. Capítulo 8. Do extravio, da apreensão e do recolhimento de arma de fogo do bombeiro militar. Seção 1. Do extravio. Artigo 74. Ocorrendo extravio por roubo, furto ou perda de arma de fogo pertencente a bombeiro militar, este providenciará a lavratura de boletim ocorrência e comunicará o fato ao seu comandante, anexando o CRAF. 1. Recebida a comunicação, o comandante notificará o fato à DLF, no prazo de 2 dias úteis e determinará a publicação da ocorrência em BIR com registro em rotina própria do SAAM-BM. 2. Conhecendo o fato, a DLF, no prazo de 2 dias úteis, remeterá as suas informações ao órgão competente do Exército Brasileiro para registro no SIGMA. 3. O CRAF permanecerá arquivado na unidade por 6 meses, fim dos quais será destruído, expedindo-se a segunda via caso a arma seja recuperada e apresentada na unidade a qual o bombeiro militar estiver vinculado. Artigo 75. No caso de extravio por furto, roubo ou perda de arma de fogo de uso restrito de propriedade do bombeiro militar, este somente poderá adquirir nova arma de uso restrito decorridos 5 anos do registro da ocorrência do fato em órgão da Polícia Judiciária. Parágrafo único. Poderá ser autorizada a nova aquisição, a qualquer tempo,
depois de solucionado o procedimento investigatório que ateste não ter havido por parte do proprietário, imperícia, imprudência ou negligência, bem como indício de cometimento de crime, nos termos do artigo 13 da Portaria número 02/, de 14 de fevereiro de 2014. Do Exército Brasileiro. Artigo 76. Sendo localizada a arma de fogo que fora extraviada, serão realizados os lançamentos no SAAM-BM, a publicação em BIR e a comunicação ao órgão competente da Polícia Federal ou do Exército Brasileiro. 1. Não sendo possível a regularização da arma de fogo no SAAM-BM, por haver extrapolado o limite previsto artigo 12, seu proprietário providenciará a transferência de propriedade em até 45 dias, permanecendo a arma na unidade. 2. Fim do prazo estabelecido no 1O sobrescrito, a arma de fogo será encaminhada para destruição. 3. Este prazo poderá ser prorrogado por até 30 dias, mediante solicitação fundamentada pelo interessado ao comandante da unidade a qual estiver subordinado ou vinculado. Seção 2. Da apreensão. Artigo 77. A arma de fogo ou a munição apreendida de propriedade do bombeiro militar, decorrente do cometimento de crime militar, será encaminhada ao comandante competente para adoção das medidas de polícia judiciária militar cabíveis. Parágrafo único. No caso do cometimento de crime comum, a arma de fogo ou a munição apreendida será encaminhada à delegacia de polícia ou ao órgão de polícia judiciária competente. Artigo 78. A unidade comunicará à DLF a apreensão ou localização de arma de fogo de bombeiro militar, no prazo de 2 dias úteis, e encaminhará a cópia da publicação no BIR, para fins de atualização de cadastro no SAAM-BM e SIGMA. Parágrafo único. A arma de fogo ou munição encontrada, que não constitua prova em inquérito policial ou processo criminal e que não possa ser restituída ao bombeiro militar, será encaminhada pelo comandante da unidade, no prazo de 30 dias, à Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da Região Militar, SFP-CRM, de vinculação, para destruição, sendo vedada a cessão para qualquer pessoa ou instituição. Dando-se conhecimento à DLF. Seção 3. Do recolhimento da arma de fogo de bombeiro militar. Artigo 79. Compete ao comandante a que esteja vinculado o militar recolher a arma institucional ou particular do bombeiro militar que apresentar impedimento ou restrição para o porte ou posse de arma de fogo nos termos desta resolução, por determinação judicial ou em caso de falecimento. 1. O NAS que expedir o parecer de licença e dispensa saúde com restrição quanto ao uso de arma de fogo cientificará a unidade a qual o bombeiro militar estiver vinculado para adoção das demais medidas cabíveis. 2. A arma de fogo recolhida nos termos do caput ficará guardada na unidade até que cessem os motivos do impedimento, observando-se as formalidades legais. 3. O bombeiro militar que se recusar a entregar sua arma de fogo à autoridade bombeiro militar competente terá o CRAF cassado. 4. Havendo recusa na entrega da arma de fogo do CBMMG, a autoridade bombeiro militar adotará as medidas de polícia judiciária militar cabíveis. 5. Quando da adoção das medidas descritas neste artigo, será lavrado o termo de recolhimento, anexo 5, a ser entregue ao bombeiro militar, ou no impedimento deste seu representante legal ou familiar, mantendo-se uma cópia arquivada e publicando-se o ato em BIR. 6. Em caso de falecimento de militar da ativa, da reserva remunerada ou reformado, a Diretoria de Recursos Humanos comunicará imediatamente o fato à unidade em que este estiver vinculado, para recolhimento da arma de fogo. Capítulo 9. Das disposições finais. Artigo 80. O bombeiro militar proprietário de arma de fogo em situação regular cadastrada no SINARM deverá, por intermédio da unidade a qual estiver vinculado, cadastrar a arma no SAAM-BM e no SIGMA com a devida publicação em BIR, respeitados os limites estabelecidos nesta resolução. Artigo 81. O CRAF já expedido até a data da publicação desta resolução permanece válido, devendo ser substituído quando do término de sua validade, conforme parágrafo único do artigo 36. Artigo 82.
O bombeiro militar que teve o seu CRAF ou PAF extraviado por qualquer motivo providenciará, de imediato, o registro em boletim de ocorrência e comunicará o fato ao chefe direto e autoridade militar que expediu o documento. Parágrafo único. O bombeiro militar comunicará de imediato, à sua unidade, a recuperação do CRAF ou PAF extraviado. Artigo 83. Quando em trânsito, o bombeiro militar poderá conduzir até 50 cartuchos do mesmo calibre da arma de fogo que estiver portando. Artigo 84. A DRH e a DLF providenciarão a integração dos dados entre o SIGP e o SAM-BM, em especial no que se refere à restrição ao porte de arma de fogo. Artigo 85. A DLF expedirá instrução de conteúdo específico necessário ao cumprimento das normas desta resolução. Parágrafo único. Poderá ser expedida instrução conjunta com outra unidade de direção intermediária para orientação que envolva matéria comum às unidades. Artigo 86. A DRH e a AS expedirão, em até 45 dias, contados da data da entrada em vigor desta resolução, instrução definindo os procedimentos para a implementação das medidas previstas nos artigos 48 e 49. Parágrafo único. A instrução a que se refere o caput será homologada pelo chefe do Estado-Maior. Artigo 87. As instruções ou outros documentos de regulamentação expedidos pelas unidades de direção intermediária serão adequados ao disposto nesta resolução. Artigo 88. Os casos omissos serão dirimidos pelo Comandante-Geral. Artigo 89. Ficam revogadas as resoluções número 72, de 16 de abril de 2002, e número 290, de 4 de março de 2008. Artigo 90. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Comando-Geral em Belo Horizonte, 26 de junho de 2018. Cláudio Roberto de Souza, Coronel BM, Comandante-Geral.